gente! Que emoção! Mais um episódio aqui do podcast Mundo Empresarial começando agora. Para você acompanhar com a gente aqui do início. Muito obrigada, inclusive, a você que vem nos acompanhando, aos mais de 130 mil inscritos no nosso canal. É muita gente acompanhando todo o conteúdo de empreendedorismo que a Global Mídia, né, junto aí ao programa Mundo Empresarial e ao nosso podcast, vem entregando aí para todos vocês, empreendedores de sucesso, pessoas que gostam de acompanhar todo esse universo do empreendedorismo com muitos insights, muitas histórias inspiradoras, muitas trajetórias de sucesso. Então, muito obrigada a você. Se você não é inscrito no canal, tá chegando agora, caiu aqui de paraquedas, aproveita, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho aí das notificações também para você receber todos os nossos conteúdos, né? Todas as reportagens do programa Mundo Empresarial, que vai ao ar nos domingos, pela Rede TV, pela VTV SBT e também pela TV Cultura Paulista e os nossos episódios do podcast sempre às 8 e 8 da noite. Então, muitíssimo obrigada a todos vocês por esse apoio. Sem vocês, né, gente? Isso aqui não tem motivo de acontecer. Então, muito obrigada mesmo a todo mundo que vem acompanhando os nossos episódios. E a gente começa o podcast Mundo Empresarial aqui com um sabor especial. Graças ao quê? Ao nosso patrocinador imenso, Croissant e Companhia. Uma referência em salgados e doces deliciosos e sabe o que mais? Práticos. Praticidade, gente, é o que a gente busca hoje em dia nessa correria toda, né? Se você busca qualidade ainda e sabor, precisa conhecer os produtos da Croissant e Companhia. Gente, são mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de opções em salgados e doces. Desde os clássicos croissants, que carregam o nome aí da empresa, e ainda tem coxinhas, salgados integrais e até mini churros, gente, que vocês não têm ideia, é uma delícia. Todos congelados para sua conveniência, para a praticidade que você precisa. O preparo é simples e rápido. É só você aquecer e saborear com toda a família, com os amigos, enfim. Então procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site que está aparecendo aí na sua tela e saiba como levar essa experiência maravilhosa para o seu evento e até se tornar, quem sabe, um revendedor. Obrigada, Croissant e Companhia, por essa parceria maravilhosa, por apoiar o mundo empresarial. Croissant e Companhia, um salgado genial. Agora sim, a gente vai falar com essa empresa de hoje. A gente tem um episódio muito especial com dois convidados que estão aqui à frente de uma empresa que são referência em inovação e sustentabilidade no Brasil, a Damata Solar. Sejam muito bem-vindos, João e Gil. Obrigada aí pela presença de vocês. Muito obrigada por terem vindo de São Paulo até aqui. Enfrentaram um pouquinho de trânsito ou não? Não, né? Não, foi tranquilo. Até pensávamos que haveria, mas estamos aqui. É um prazer poder participar desse programa. É, porque São Paulo sem trânsito é a mesma coisa que aquela música, né? Fogueira sem brasa, né? Mais ou menos assim, né? É bem isso. É meio que inevitável. A gente já se programa tendo a certeza de que vai enfrentar um congestionamento. E a gente se surpreende quando não pega, né? Tivemos uma surpresa boa, né? Ainda mais uma sexta-feira. Que coisa boa. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Tô super curiosa pra gente bater esse papo, entender como que tudo começou. E mais do que tudo começou, entender como vocês se adaptaram, né, nesse mercado tão promissor, que é da sustentabilidade, de inovação e energia renovável e tudo mais. Exatamente. Né? É um prazer estar aqui e contar um pouco da nossa história. Então vamos lá. Estamos à disposição. Como que tudo começou, assim? Conta um pouquinho da trajetória inicial de vocês, assim, como vocês chegaram nesse modelo de negócio da Damata Solar. Tá, então, a Damata Solar, na verdade, ela surgiu a partir de uma empresa que nós já temos, né? E que ela foi ampliando um setor que é a área de sinalização viária, marítima e aérea. E começou a haver demandas específicas dos clientes. Então, a gente viu que haveria possibilidade de desenvolver esse segmento, mas montando uma nova empresa já com um DNA da sustentabilidade. Aí nós criamos a Damata Solar, né? Que ela une inovação, tecnologia e basicamente e principalmente a segurança. Tudo através do sistema fotovoltaico, né? Energia solar fotovoltaico. Então, a partir daí, nós começamos a importar vários produtos
de sinalização marítima, viária, aérea, né? Parte náutica. Então a gente começou a importar esses produtos com essa pegada fotovoltaica, energia solar. Uhum. Só que com o tempo, os clientes que nós já fornecíamos, que é na área de infraestrutura, construtoras, mineradoras, petroleiras, começaram a nos desafiar com projetos. E aí, através desse desafio, a gente começou a partir para começar a desenvolver projetos, porque nós fomos desafiados. E aí eu prefiro deixar essa parte para o João, que ele que é a pessoa da área de tecnologia e toda essa parte. Eu prefiro que ele... Inclusive, ali nos bastidores a gente estava conversando um pouquinho para entender como tudo começou, né? Para a gente se apresentar, obviamente. E aí, João, você comentou uma situação que você foi vendo a necessidade de alguns clientes que foram procurando vocês nessa outra empresa que vocês tinham, na verdade, né? E aí, com aquele objetivo de se desafiar, com o objetivo de atender a necessidade do cliente, mesmo você não tendo aquilo que ele precisava naquele momento, você ir atrás, fazer o negócio acontecer. Então, teoricamente, vamos dizer assim, você que foi o precursor aí de tudo isso, né? Só aproxima um pouquinho mais da mesa aí do microfone pra gente ouvir bem a sua voz. E aí? Então, conta pra gente como foi tudo isso. Então, na verdade, assim, a gente sempre buscou atender os clientes nas suas demandas. E aí essas demandas começaram a haver umas necessidades de projetos diferentes, coisas diferenciadas. Então, passamos a atender o cliente nas suas demandas. E, então, acabamos desenvolvendo projetos especiais para cada empresa, de acordo com a sua necessidade. E esses projetos acabaram se tornando também um produto de linha para a gente. Então, assim, a gente trabalha sempre em cima da necessidade do cliente. Então, são grandes empresas que nos desafiam em termos de sinalização. Por exemplo, a Vale, uma determinada época, precisava fazer uma sinalização na área de mineração. Aí a gente foi lá e, em cima do que eles propuseram para a gente acabou desenvolvendo um projeto para eles, específico para eles. Mas antes de vocês desenvolverem esses projetos, né, que foram desafiadores aí para vocês, ao longo da Mata, só que a gente já está falando da Mata mesmo, né? Como que foi para você olhar para essa necessidade? Os clientes que foram procurando vocês, mesmo sem saber, como que foi essa introdução, né? Porque antes vocês faziam parte de outro segmento. E eu acho legal a gente ressaltar isso, porque isso demonstra que realmente vocês têm o sangue empreendedor na veia, né? Porque tem pessoas que têm aquela necessidade de estar naquela zona de conforto, né? De estar dentro daquela área técnica que ela já sempre iniciou e, de repente, vocês foram se desafiando ao longo do processo com a necessidade de atender todas as demandas. Mas como que foi essa transição aí para vocês, então, de área mesmo? Então, na verdade, eu sou uma pessoa que eu sempre estive na área técnica, sempre fui da área técnica. E eu comecei a observar algumas coisas no mercado que eu poderia desenvolver determinados produtos que ainda não existiam. Legal. Vamos dizer assim. Então você sempre foi meio curioso. Isso. Então sempre fui buscar, em cima de uma percepção do que existia no mercado, do que a gente poderia fazer melhor, aí a gente acabou desenvolvendo alguns produtos. Um dos produtos foi uma coisa muito simples. Eu passeando de bicicleta, observei um tipo de sinalização meio precária, aí ali já me deu um insight. Poxa, dá para fazer uma coisa melhor. Cheguei na segunda-feira na empresa e já comecei a trabalhar naquele sistema, usando inclusive o sistema fotovoltaico, que esse outro equipamento... Você já estava fazendo curso na época, né? Sim, na verdade eu fui fazer um curso na área de energia solar, pensando talvez naquele mercado como mais uma opção de negócio. Na expansão que ele poderia gerar, né? Só que aí eu observei que, por exemplo, tinha muita gente já correndo para esse mercado. E aí eu pensei, falei, poxa, para entrar nesse mercado ele já vai começar já com muita concorrência, mas eu percebi que aquilo que eu aprendi eu poderia estar utilizando dentro de uma área que eu já atuava. Legal. Ou seja, aplicando o que eu aprendi
dentro do que eu já fazia. Daquilo que você já era bom, né? Que, na verdade, ele está falando, só para te complementar, João, ele está falando que no curso ele viu muito o sistema on-grid, né? Que é esse sistema que está conectado à rede, eletricidade do consumidor. No nosso caso, é o sistema off-grid, que são sistemas fotovoltaicos ligados aos equipamentos que a gente trabalha. Tá certo? É isso? Então, na verdade, assim, eu fui fazer um curso de sistema on-grid. Seria para instalar placas em residências, indústrias. Só que aí eu percebi que aquele tipo de empreendimento, primeiro eu ia precisar ter muito funcionário. Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Risco, porque, por exemplo, você vai fazer uma instalação fotovoltaica em cima de uma casa. Tem que ter EPI e tudo mais, né? Isso, você precisa analisar se o telhado suporta. Então, eu comecei a observar uma série de dificuldades, que esse realmente é o sistema on-grid, é o sistema conectado à rede. Eu falei, poxa, eu posso usar isso dentro do que eu tenho na empresa, que seria o sistema off-grid, que é desconectado à rede. Aí eu percebi que alguns equipamentos que eu já importava, que são os sinalizadores normais, exatamente, que já são fotovoltaicos... Da área que vocês já atuavam, né? Exatamente, eram os produtos que nós já importávamos da China. Aí, como nós também já revendíamos semáforos, aí eu comecei a observar que seria uma possibilidade de colocar o sistema fotovoltaico em semáforos, né? E aí, hoje a gente está até assim, desenvolvendo um produto aqui no Brasil e estamos homologando outro produto que nós trouxemos da China, estamos homologando para oferecer para o mercado. O que é isso? É um sistema semafórico, onde você vai fazer um cruzamento com um sistema solar totalmente desconectado à rede e não vai ter nenhum fio conectando os semáforos. Ele vai ser a comunicação por rádio, ou seja, você vai ter uma estrutura totalmente limpa. Engraçado que, além da gente falar de energia renovável, né, pensando nessa possibilidade de pensar numa energia limpa, né, que é uma necessidade. Hoje em dia a gente vem falando muito sobre selo verde, sobre sustentabilidade e tudo mais. Vocês ainda colaboram, de certa forma, para a poluição visual também, né? Porque se tem uma coisa que eu acho que incomoda aos nossos olhos, eu falo por mim, né? Quando a gente vai em cidade grande, aquele monte de fio, aquele monte de coisa, cabo de energia, rede. Você tocou num ponto, gente, muito importante. Que agonia que dá. Quando você já está ali na convivência, beleza, é o dia a dia, você já cresceu na cidade. Eu sou de Campinas, por exemplo, né? Uma cidade grande também e tudo mais. E aí, de uns tempos para cá, no centro da cidade, né, no último mandato do prefeito, ele conseguiu tirar todo o cabeamento de energia, né, energia elétrica mesmo, e colocou subterrâneo, né? Enterrou. Que alívio que dá de você passar assim na avenida, no centro, que é uma loucura, e você não vê cabo, não vê rede, não vê nada. Então é um negócio que, visualmente falando, já estava todo mundo habituado, mas quando tira, você fala, nossa, que alívio, parece que saiu até um peso, assim, da gente, o trajeto fica mais leve, as coisas ficam mais fáceis, assim, você tem mais prazer de se locomover na cidade. Exatamente. Né? E até de parar no semáforo mesmo, né? Enfim, muito legal então, isso. Esse projeto é um projeto extremamente ousado, que nós trouxemos inicialmente esse produto da China, estamos homologando aqui no Brasil. Só para você ter ideia, o que aconteceu em São Paulo recentemente, teve um apagão de energia, semáforos, tudo. Nesse sistema nosso, nada disso vai ocorrer. Porque você não vai ter problema com a energia. Pode chover, pode acontecer o que for, ele vai estar lá funcionando bonitinho. E a comunicação entre eles é por rádio, então você não vai ter cabeamento. Então você imagina que você vai ter uma cidade parada, porém a sinalização funcionando. Que eu acho que é um caos, né? Isso. Vira um caos, se torna um caos em grandes cidades, grandes metrópoles e tudo mais, né? Então, esse é um dos nossos grandes coqueluches, assim, o nosso produto que, no momento, o João, junto com
com uma certificadora multinacional, que é a Bureau Veritas, estão certificando. Porque não é só desenvolver o produto, é certificar ele junto aos órgãos competentes, né? Porque cada regra de trânsito envolve tem uma lei determinada de cada país, de cada município, de cada, né? Exatamente. Enfim, tem uma coisa que rege ali, né? Que tem que estar tudo de acordo. Exatamente. E nós estamos trabalhando também no desenvolvimento de um produto desse também nacional, para poder oferecer para o mercado tanto importado como nacional. Então essa é uma novidade que está... Agora, esse não é o nosso carro-chefe hoje. Isso é um estudo que está sendo feito. Que vocês estão desenvolvendo. Isso, já envolve planos futuros, um futuro recente, um futuro próximo, na verdade. O nosso carro-chefe hoje é o nosso sistema Pari-Siga, né? Que ele é um dos nossos produtos que que a gente está realmente tendo uma boa aceitação, tanto para construtoras que usam o sistema Pari-Siga e entra com esse nosso semáforo, que aí o João, daqui a pouco eu vou deixar ele falar sobre o sistema Pari-Siga, que foi uma grande, um grande desenvolvimento de vocês. Para nós foi uma coisa muito legal. E esse sistema Pari-Siga, tanto ele serve para as construtoras que fazem obras de infraestruturas nas estradas, como para as mineradoras que utilizam nas grandes obras deles e que são os caminhões fora de estrada que utilizam esse sistema. Gostaria que o João abordasse. Não, eu acho fantástico. E eu, assim, eu entendo um pouco, tá? Não é minha área, obviamente, mas eu já visitei algumas obras de grande porte, de grandes empresas, e é uma locomoção imensa um fluxo imenso. A gente não tem essa noção. Exato. Quando a gente vai numa grande empresa, numa multinacional, por exemplo, a gente vê a empresa funcionando, você nem imagina como foi o processo de construção daquela planta e de tudo mais. E aí, quando a gente vai, né? Quando eu visitei uma grande empresa que estava ali rolando uma obra de terraplanagem, é um fluxo de caminhões ali. Exatamente, o Pari-Siga, ele entra justamente para dar segurança, por isso que eu te falei... Para os colaboradores que estão ali em campo, né? Quando eu te disse no início do programa que a nossa pegada era essa da inovação, tecnologia e segurança. Então, o Pari-Siga, ele vai muito de encontro a essa questão da segurança, porque você imagine que numa obra, numa estrada que caiu um morro, e você precisa interditar e só passa um carro, onde passava duas mãos. Quando tinha algumas faixas aí. Isso, tem algumas faixas. E você vai limitar para uma faixa, porque tem um morro que desabou. Então, o sistema Pari-Siga, ele vai dispensar vários funcionários, onde eles vão realocar esses funcionários para outras áreas que não seja uma área de risco. Então, o Pari-Siga, tá certo, João? Tá, eu vou até te explicar um pouco, assim, eu sou um cara que estou sempre pesquisando e observando as coisas. Deu para perceber, né? Deu para perceber que ele é bem curioso no assunto. Então, o que ocorreu? Quando veio também a ideia de desenvolver esse sistema Pari-Siga, ele não é novidade, ele já existe. Existe na China, existe no Brasil. Aí eu comecei a observar, falei, poxa, eu acho que dá para fazer uma coisa melhor do que existe. Dá para aperfeiçoar. Dá para melhorar. Então, por exemplo, o que tem na China hoje, o que tem na Europa, são sistemas Pari-Siga, que são esses semáforos, né, para controlar o trânsito, o fluxo ali, para substituir o pessoal que fica com as bandeirinhas. Sim, colocando cone ali na frente, né, na obra, recapeamento e tal, você coloca né? Então, o que ocorre? Primeiro que esses funcionários são vítimas de acidentes, porque o pessoal não respeita, muitas vezes atropela os caras, passam. É perigoso, realmente. Então, o sistema Pari-Siga, na verdade, assim, a gente não inventou o ovo, né? Na verdade, já existia. E existe. Alguém já foi o inventor disso, vocês só aperfeiçoaram, melhoraram o sistema. Isso, o que ocorre? Todos os que existem no Brasil, fora do Brasil, na China, todos eles o alcance é máximo de 300 metros. O alcance deles, para onde eles se conversam é no máximo 300 metros. Ou seja, uma distância pequena, se você for ver, dependendo da demanda da obra, né? Então, uma obra maior já não atende. Aí nós desenvolvemos um sistema que ele é por satélite. Então, é um sistema por GPS.
Então, essa questão da limitação nós já resolvemos. Então, se a obra tiver 500 metros, ele vai atender. Se tiver 1.000 metros, 2.000 metros, 10.000, ele vai atender da mesma forma. E só para a gente, até para eu me localizar nisso que vocês estão falando, essa comunicação entre o sistema, né, entre eles, seria o quê? O início da obra e o fim dela? Um exemplo? Correto. É isso, né? Então, o que acontece? Ele tem uma programadora. Então, nós temos 2 unidades, que ali tem a parte de programação dos semáforos. Ok. Essas placas, elas são conectadas ao GPS. Então, você faz a programação de acordo com a distância da obra. Então, o engenheiro vai lá e vai programar o tempo que ele quer de passagem. Vai fazer a equaçãozinha lá, espaço sobre tempo e a velocidade que ele quer de ultrapassagem dos veículos. E a limpeza da pista. Então, ele faz essa programação. Então, nós resolvemos a questão da distância. E a outra parte que nós resolvemos é a questão também da durabilidade, por exemplo, da bateria, né? Porque os sistemas que existem, normalmente, eles são todos com bateria, mas tem que ser trocada a bateria toda vez que esgota a carga. E nós resolvemos essa questão da autonomia da bateria usando a energia solar. Então, o nosso, ele é completo, por quê? A gente calcula sempre 7 dias, vamos imaginar, de eclipse, total. Então ele vai trabalhar 7 dias e 7 noites com a carga da bateria. Só que ela tem ali uma placa que, enquanto tiver sol, já está alimentando novamente. Então não para nunca. Nossa, veio um insight agora. Eu acho que, não sei se... Vou até fazer uma pergunta. Claro, fique à vontade. E dependendo dessa pergunta, já é até uma demanda para vocês resolverem isso. Sinceramente, porque eu fico impressionada. Olha só, em Sorocaba, o Lucas é de Sorocaba, ele pode confirmar. Tem um monte de patinete espalhado na cidade. Aqueles patinetes né? Em São Paulo também deve ter, eu não sei. E aí, esses tempos, a gente parou, assim, né? Eu e meu namorado, a gente parou no semáforo, que não é alimentado por sistema fotovoltaico ainda, por enquanto. Se der uma chuva e der um poste, você vai ficar sem... Exatamente, fica aquela bagunça, né? Ainda mais em Sorocaba, que é um perigo. Mas, enfim. Aí eu tava observando e falei, gente, como que eles trocam a bateria desse patinete? Porque... Querendo ou não, né? Eu vi ontem. O quê? Você viu ontem o carrinho passando? Gente, que trampo! Aí eu falei, não é possível. Eu falei, não, pera, não é possível. Eu falei, o lugar onde a pessoa põe o pé deve ser uma placa solar. Não é possível que não seja. Aí meu namorado é engenheiro e falou assim, não, amor, esse patinete, ele é bateria. Então, sim, deve vir alguém da prefeitura, enfim, e eles devem ter um sistema para localizar onde estão todos os patinetes e eles trocam durante a noite. A bateria. Só que assim, se eu pegar o patinete e for para outro ponto, imagina, a pessoa que faz esse trabalho deve ser muito chato, né? Sim. Assim, com todo respeito. Que bom que tem esse trabalho, mas poderia... Eles poderiam ter pontos de recarga... Pois ou ele deixa o patinete. Mas não, cada um deixa no lugar. Então vai ficando aquela bagunça de patinete espalhado na cidade. E aí você vê que tá carregado porque tá verdinho. Uhum. Mas mesmo assim, você fala, cara, é uma preocupação a menos. Então, poderia ter uma placa solar ali, não é? Você imagina isso que você está falando, em cima do que o João nos trouxe aí de informação, que você imagina, é uma obra que ela tá no meio do nada. Não tem energia, não tem nada. As pessoas terem que se deslocar ou deixar um cesto de bateria para ficar trocando toda hora. Então, esse sistema nosso... imagina, a gente está imaginando um eclipse de 7 dias que apaga tudo, tem autonomia, coisa que não vai acontecer nunca. Ou seja, o sistema não para nunca. Não para. Nunca tivemos problema com cliente nenhum. Vocês precisam resolver isso. Vocês precisam, e não é só em Sorocaba, tem São José dos Campos, tem várias cidades que nós vamos resolver não essa questão em específico, mas a questão... Tá? Não, eu sei, mas eu tô falando sério. Nós vamos resolver essa questão do sistema semafórico de Sorocaba em breve. Quando o nosso sistema estiver homologado, nós iremos fazer um contato, começando pelas... Por favor, pelos municípios menores,
Para que eles acabem com os fios e não tenham problema de trânsito, porque vai estar o sistema inteligente. Eu vou cobrar, Gil. Eu juro que eu vou ligar para a empresa e falar, Gil, lembra daquele podcast que a gente fez? Então, já olha, já podem... Façam isso. Olha, pelos motoristas de Sorocaba, vai ajudar muito. Porque eu nunca vi semáforo para dar problema. Meu pai amado. O que dá problema, na verdade, é a energia elétrica. Nossa, mas acontece demais. Pelo menos na região que eu tava ali, Jesus, de verdade. Muito, muito mesmo. E aí gera um problema, porque a cidade é muito grande, tem um fluxo muito alto de veículos, principalmente no horário de pico. E é sempre no horário de pico que dá problema. É inacreditável. Esse sistema que nós estamos homologando, foi o ano passado ou foi esse ano que nós tivemos na Unicuritiba? Foi esse ano. Teve uma feira de tecnologia na Unicuritiba. E, por coincidência, estava lá o vice-prefeito, que agora virou prefeito de Curitiba. Baita cidade, inclusive, o Eduardo Pimentel. Aí ele viu funcionando, porque você pode pegar o semáforo e sair caminhando com ele, que ele vai estar funcionando. Não é pesado, não? Não, é porque esse estava num pedestal, né? Tá. Porque estava na feira. Pelo amor de Deus. Não, é porque, pera, do jeito que ele falou, eu não sou da área, eu falei, como assim vai pegar o semáforo e sair andando? O João montou um protótipo. Sei lá. Ele montou um protótipo. Tá. Gente, eu sou de visualizar as coisas, eu sou de comunicação. Mas é legal porque vocês, por favor, me respeita, Lucas. Então, nós colocamos 4 semáforos simulando um cruzamento, então cada um num pedestal apresentamos lá na universidade. Legal. Aí, assim, ficou cada um num canto, não tem fio, não tem nada, conectando o sistema sistema. E o sistema lá funcionando. O satélite, que fantástico. Isso, tudo bonitinho. Não, esse não era por satélite. Não. Esse é via rádio. Via rádio. Esse não é o sistema Apareciga. Esse é o sistema inteligente. Funciona. Esse é o via rádio. Né? Então, esse aí estava funcionando. Não falha nunca. Não. Aí ele falava, se você quiser pode passear na feira com o semáforo nas costas que ele vai estar funcionando. Então o cara viu Eu tô me imaginando levando o semáforo, é isso que você não tá entendendo? Se falarem pra mim assim, Laísa, pega o semáforo e vai ali na esquina, coloca, eu pegaria, entendeu? Eu pegaria e levaria. Mas isso mostra o quanto ele Minha cara fazer isso. O quanto ele é versátil, porque você imagina isso nas pequenas cidades. Faz um protótipo pra mim, pra eu levar pra minha casa, porque em casa, sabe reunião de família? Natal, você quer... Para e siga, para e siga. Gente, por favor, agora é minha vez de falar. Sabe assim? Vai ser muito bom. Então, na verdade... Brincadeiras à parte, tá, gente? É que eu sou meio sarrista, não liga não. É ótimo pra gente poder... Na verdade, assim, é que a gente tá falando de duas coisas, mas só pegando esse gancho desse semáforo que está sendo homologado, qual que é a nossa proposta? Não é atingir as grandes cidades, inicialmente, até porque é uma coisa que... já tem gente grande nesse mercado aí. A nossa ideia é começar nas pequenas cidades de uma forma econômica, onde, só para você entender qual que é a nossa proposta, é fornecer tipo kits retrofit para as pequenas cidades. Então, a cidade lá tem 4 semáforos, então o prefeito ele vai poder substituir o sistema que ele tem lá, que é falível, por um sistema infalível, vamos dizer assim. Sim. Onde a gente vai fornecer a parte solar, os focos do semáforo, então ele pode usar aquela estrutura que ele tem. Ele tem um semáforo lá, ele vai trocar aqueles focos, jogar fora, vai colocar os focos que nós vamos fornecer, o sistema de controladora via rádio e o sistema solar. Ou seja... ele vai poder cortar todos os cabos que está ligando, sujando a cidade. Limpar tudo. Ou seja, é um sistema econômico, porque ele já tem uma estrutura, ele já tem um semáforo lá. Só que ele vai limpar aquele semáforo. Fazer um upgrade sustentável. Exatamente. Usando a tecnologia. Vai ficar barato. Onde tem a estrutura, continua. Vai ficar barato. Vai chover em São Paulo, vai apagar o semáforo, ele está com a cidadezinha dele lá funcionando bonitinho. Você entendeu? Que então, legal, a ideia, gente. a princípio, é essa. Né? Parabéns pela iniciativa, pela criatividade de vocês e pelo desenvolvimento de tudo isso, porque realmente, assim, a gente brincou aqui, né, demos risada, tudo, mas é um assunto muito sério e faz todo sentido. Ah, que legal, olha lá. Isso, exatamente. Esse seria esse sistema. Gente, né? que legal. Onde você vai ter um sistema limpo. As placas ali. Não tem fio, você tá vendo? Não tem fio nenhum.
entendeu? É exatamente isso. Então, essa é a ideia, é homologar esse sistema, que é um importado, que já está e estamos em processo. trabalhando no desenvolvimento também de um equipamento desse nacional. Uma dúvida que eu tenho agora como motorista mesmo, né? Digamos assim. De vez em quando a gente vai em algumas cidades, a gente vê semáforos com temporizador, né? Sim. Né? Tanto para ficar vermelho quanto para, né? Enfim, pare e siga. Nesse sistema, é possível implementar esse possível. sistema também? É possível. Ah, interessante, porque às vezes é importante a gente deixar isso claro, porque às vezes tem um prefeito, uma pessoa que está assistindo a gente, enfim, pensando nesse investimento, pensando nesse upgrade, mas fala, mas eu gostaria de trazer essa tecnologia para quê? Porque é um conforto, né? Sim. Querendo ou não, acaba trazendo até uma facilidade maior aí pra gente, né? Que tá no dia a dia, no trânsito e tudo mais, Em termos interessante. de custo para prefeitura também, você dispensa um custo grande, porque você imagina, toda hora que chove, que cai um fio, que cai um acidente, que comprometa aquele cruzamento, a estrutura, então isso já não vai acontecer, entendeu? Porque tá funcionando. Não, isso é maravilhoso, porque geralmente são em momentos assim, né? Quando acontece uma tempestade, né? Ou quando tem um pico de energia, já todo mundo já fica meio tenso dirigindo na chuva, né? Todo mundo já precisa redobrar atenção, aquela coisa e tal. Então, se de repente ainda acontece dos semáforos não funcionarem, piorou. Né? Aí é um risco para todo mundo que está ali envolvido no trânsito também, né? Isso é para dar fluidez, realmente essa é o objetivo. De fato, e também porque você está com a questão da sustentabilidade, né? Os semáforos estão gerando a própria energia pelo sol, né? É fotovoltaico, né? Fantástico. Esse sistema, ele integrado, por exemplo, em uma central em vários cruzamentos, existe a possibilidade de um operador ele priorizar, por exemplo, a passagem de uma ambulância. Se tiver tudo com câmeras, tudo conectado bonitinho, então, de repente, ele vê que vem uma ambulância, ele pode, dessa central, ele pode, através de um aplicativo, ir monitorando. Pode se proporcionar também a onda verde, tudo normal, como se fosse um outro semáforo. Agora, uma outra dúvida que eu também tenho, como consumidora aí, né? Enfim, como leiga no assunto. Aliás, é muito importante. Recentemente a gente chegou a entrevistar também uma empresa especializada, né, em sistema de solar fotovoltaico, mas assim, mais para residências e tudo mais, né? Sistema on-grid. Exatamente. Numa situação como essa, a higienização das placas, elas são necessárias também para conseguir manter o funcionamento dessa energia, a captação da energia solar ou não? E a poeira, a chuva, como que funciona a parte de manutenção nesse caso? É importante que tenha essa manutenção. No entanto, assim, a experiência, pelo menos com relação à parte de semáforos, que a gente tem observado, porque nós temos um semáforo lá funcionando, eu acho que pelo menos há uns 7 anos, e com uma placa que raramente a gente limpa. Ele não para. Mas é importante a limpeza, porque a limpeza permite com que seja captado mais energia. Importante sua pergunta. Então, isso é importante. Então, eu acredito assim, uma prefeitura, quando tiver um sistema desse, pelo menos acho que cada 2, 3 meses... Passar alguém lá fazer uma pequena higienização. Então, é econômico para a prefeitura porque ela não vai gastar energia. É um sistema seguro. Então, quer dizer, é bem tranquilo. Não, eu acho que é o futuro mesmo, assim, porque você vê, às vezes quando eu vou viajar, quando a gente vai pegar, dependendo da serra, não tem área de celular, você não tem nada. O sistema que você consegue se comunicar com a concessionária da rodovia, caso aconteça um acidente, caso aconteça alguma coisa, que seu carro quebre, enfim, é através desse sistema de rádio, né, enfim, que eles colocam ali de conexão, através de placas solares. Sim. Né? Então, eu acredito mesmo que seja o futuro em todos os aspectos. Porque a tecnologia realmente... A gente dorme hoje, amanhã a gente acorda e já tem alguma coisa nova. Já tem alguém, enquanto a gente está aqui gravando esse podcast e conversando, tem alguém estudando novas tecnologias e novas maneiras de trazer, né, a sustentabilidade para o nosso dia a dia.
né? Seja aqui no Brasil, ou seja no Japão, ou seja em qualquer outro lugar do mundo. Necessitamos de um planeta sustentável. Pois é. Para ontem. Exatamente. E a gente precisa trazer essa consciência, principalmente para as pessoas, né? E nada como conscientizar os cidadãos através, né, de toda a administração municipal que for possível, né? Então, se as empresas tiverem essa consciência, muitas multinacionais já trazem isso de berço porque já vem trabalhando isso ao longo dos anos, né? Já trouxeram essa necessidade. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente ainda precisa reforçar muito isso. Minha opinião. Não sei se faz sentido. O Brasil está evoluindo bastante nessa questão das energias renováveis. Então, ano a ano, realmente está tendo um crescimento bem grande. E com relação ao sistema fotovoltaico, assim, existem as pesquisas que a cada dia vai melhorando a eficiência dessas placas, né? E eu acho que o pulo do gato vai ser na hora que a gente tiver. Já temos as placas flexíveis, porém, assim, ela ainda não tem uma eficiência das outras placas, das rígidas, né? Mas isso está vendo estudo e logo em breve teremos isso aí. É igual o telefone, né? Sim. Exato. Hoje a gente tem o smartphone que é o nosso computador, né? Na verdade, a gente tem aplicativo de banco, a gente tem toda a nossa vida. Tudo lá, tá tudo lá. É até perigoso, porque se você é tão bom que às vezes acaba sendo ruim, né? Eu pergunto pra minha mãe, eu falo, mãe, qual que é o número do meu celular? Se roubarem o seu celular de você vai ligar pra quem? Eu não sei o seu número de conta. Eu falo, que absurdo, né? Antigamente a gente tinha essa necessidade de decorar um pouco mais as coisas, né? Hoje em dia a gente fica meio até refém de toda essa tecnologia. Mas, querendo ou não, é extremamente necessário. Não tem como a gente fugir disso, até porque tem a inteligência artificial que chegou para ficar. E a cada dia que passa, a coisa vai aumentando, né? Olha, você vê, em outubro, do dia 22 ao dia 24, em outubro agora, que passou, nós participamos da Paving 2024, que é a maior feira de infraestrutura da América Latina. Isso em São Paulo? Em São Paulo, no Center Norte. Então, e aí lá nós apresentamos os nossos produtos. Foi legal, porque a gente se deparou com vários engenheiros de construtoras, várias pessoas de toda essa área de infraestrutura. E os nossos produtos, principalmente o sistema Apareciga, foi muito bem recebido. Inclusive, tinha pessoas da América Latina, de outros países, né, próximo da gente, né, que se interessaram muito pelo nosso sistema. Já está havendo cotação. Já está havendo consultas. Então está sendo... Para um plano futuro aí, vocês já podem ter essa garantia de exportação também. Sim. Principalmente, assim, foi Colômbia, me parece, foi Equador, a prefeitura do Equador. Então é legal, porque a gente está vendo que o produto realmente está sendo bem aceito. Bem requisitado, né? Olha, uma coisa bem aceito também. Uma coisa bem recente, por exemplo, nós foi entregue essa semana para o consórcio do Rodoanel Norte, São Paulo, 10 semáforos, sistema Apareciga, para que eles coloquem na obra, porque houve acidente de caminhões que estão envolvidos com a obra, entendeu? Então, ontem mesmo, essa semana, foi anteontem, foi entregue lá... Na quarta-feira. Na verdade, eu falei 10, mas são 5 jogos, que são 10 semáforos, são 5 jogos, que eles mesmos vão instalar, para a segurança dos próprios colaboradores ali que estão envolvidos na obra. Porque houve acidente com os caminhões da própria obra. Isso é um perigo, gente. Isso daí nós estamos falando do término do Rodoanel. Do Rodoanel, da parte norte, né, João? Parte norte. Parte norte, que é o consórcio Cantareira, que é um consórcio de várias construtoras que estão desenvolvendo. Eles nos procuraram e o João desenvolveu o Apareciga, só que ele é fixo. Esse vai em poste. Legal. Mas agora, já que vocês comentaram desse cliente, né, contem alguns casos, alguns cases de sucesso aí de vocês. Algumas soluções que vocês conseguiram desenvolver e o feedback dos clientes. Então, logo no início, nós tivemos uma situação, me parece que foi na Serra de Petrópolis que caiu barreira.
e era numa curva. E mais perigoso ainda. Isso, e a construtora, ela tinha que ficar com o pessoal, com rádio, em cada ponta, liberando ou parando o trânsito para que não parasse de vez a rodovia ali. E aí eles tomaram conhecimento do nosso sistema e eles colocaram lá e tiraram aqueles funcionários, porque veja a dificuldade, né, de você ter o pessoal com rádio ali 24 horas por dia. No mínimo ali são 4 funcionários de cada lado. E o risco também, né? Isso, assim, num rodízio de 24 horas. E ali foi talvez o primeiro lugar que foi substituído pelo Parisiga. Depois teve uma outra rodovia no Rio de Janeiro também, que eles precisaram cortar a rodovia para poder passar uma tubulação ali. Então cortaram a metade da rodovia ali e também trabalharam com o nosso sistema Parisiga. E tem construtora que já comprou já o terceiro, né, para outras obras deles, né? Desenvolvemos também agora um sistema para uma grande mineradora, que inclusive está sendo comprada pela Vale, que é um sistema Parisiga um pouco diferente desse que nós fazemos. Porque só uma observação, e quando você fala um pouco diferente, eu acho interessante porque vocês fazem os projetos de tudo, né? Então, a gente já aborda essa parte, mas continua Então, nesse caso dessa construtora, dessa mineradora, é o seguinte, eles têm a área de extração de minério e a área de deposição de minério. Ocorre que na área de mineração, as estradas ali na mineradora são estradas que só passam caminhão, porque aqueles caminhões fora de estrada são muito grandes, então eles não podem se encontrar. Então, normalmente, ali só passa um, porque você imagina que para fazer uma estrada, para passar 2 caminhões daquele, vai ter que remover muita terra e... acaba não sendo viável, né? Exatamente. Então, eles precisam ter um sistema, e esse sistema, normalmente, o pessoal monitora por rádio. Para esse cliente, também foi um projeto que a gente desenvolveu em cima da necessidade deles. Eles queriam tirar esses funcionários de rodízio de 24 horas, monitorando. Aí, o que eles propuseram para a gente? Que nós fizéssemos um semáforo, em que nesse semáforo tivesse uma câmera, para que ficasse numa central um operador, que esse operador ele visualizasse a parte de extração e a parte de deposição de material. Aí nós que ele tivesse esse monitoramento sem precisar estar lá em loco. Exatamente. Justamente a questão da segurança. Então, e aí... no escritório. E aí existe uma distância ali e não poderia ser cabeado, né? Então, o que foi feito? As câmeras, tudo bem, que são câmeras já por Wi-Fi, que nós compramos e colocamos no sistema. Então, foi desenvolvido um software onde, via rádio, ele consegue controlar um semáforo e o outro semáforo. Os 2 semáforos sem causar o efeito verde conflitante. De interferência, né? Para não ter o verde conflitante, porque o verde conflitante é quando você tem os 2 verdes, né? Então, e aí gera um acidente. Gera um acidente. Claro. 2 caminhões vão ocupar o mesmo espaço, aí vai ter que voltar. É isso aí. Né? Então, a gente desenvolveu esse software e esse produto ele está indo lá para essa mineradora. Provavelmente a semana que vem já vamos estar instalando esse sistema. Então, vai ficar um operador numa sala, onde ele vai ter, com essa câmera, uma visualização de 360 graus da área de extração e da área de deposição de material. E ali ele vai controlar os 2 semáforos, isso, priorizando. Qual que é a vantagem? Que eles vão conseguir aumentar, inclusive, a produção. Porque não vai perder muito tempo, entendeu? Vai ser uma coisa mais rápida ali, pela observação daquele operador. E vai ser um operador substituindo praticamente 4 de cada lado no regime de 24 horas, né? E tirando de área de risco, né? Com certeza. Tá. Cai naquilo que eu te falei do Mas início. que responsa desse operador agora também, né? Meu querido, ai de você se você cochilar, tá bom? Ai de você se você pegar o celular assim de forma despretensiosa pra ver o seu Instagram, o seu TikTok, fazer as dancinhas lá. Não pode, hein, cara? Você, por favor, toma juízo. Porque, né, que responsa que pros caras também. É a questão da segurança. E o João, ele sempre toca numa
coisa importante, voltando para o sistema Pare-Siga, porque assim, onde você tem aquelas pessoas, aqueles trabalhadores com bandeirinhas, sim, que está em risco, tudo é uma coisa. Quando você substitui... Fora, né, que fica lá. Isso. Quando você substitui por semáforo, o João sempre fala isso, que o semáforo, já é uma linguagem que já está no inconsciente da pessoa. Sim. Você vai respeitar muito mais quando você vê um semáforo ali, no verde ou no vermelho, do que você vê uma pessoa com a bandeirinha. Então, o que vai te chamar mais atenção? O seu inconsciente já trabalha com isso. É verdade. É semáforo, te chama atenção. Até porque quando você vê uma pessoa com a bandeirinha ali, você nunca sabe se é obra, se é um acidente. Acho que o cérebro tenta encontrar respostas do que pode estar acontecendo ali. O semáforo já é atenção. O semáforo é verdade. O semáforo já, independentemente do que aconteceu, já tem que parar por algum motivo, exatamente, né? Já gera essa necessidade muito legal. Na bandeirinha o cara fala, eu acho que dá para passar, né? Vou aproveitar, né? Vou pelo acostamento aqui. Não pode também, gente. Infração de trânsito, gravíssima. Se o semáforo estiver vermelho, pare. Se o semáforo estiver vermelho... Infração também se passar o semáforo. Se tiver verde, siga. Exatamente. Pare e siga. A gente precisa, acho que, reforçar isso, porque tem algumas pessoas que passaram no CFC, mas não sabem disso. Pare e siga, né? pare e siga. Algumas pessoas... E atenção. Precisam reforçar, né? Coloca aqui na tela pra gente fazer uma aula. Mentira, brincadeira. Mas vamos lá. Quero saber quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram ou vêm enfrentando para desenvolver essa parte. Porque é muito legal a gente saber que o sistema existe, que vocês estão desenvolvendo toda essa tecnologia que é necessária, muito importante, inclusive. Mas quais foram os maiores desafios que vocês já enfrentaram? Vocês trabalham em família também? Como que é esse alinhamento de ideias, Olha, eu não interfiro no métier do João e ele não interfere no meu. Aí dá certo. Dá muito certo. Que bom! Até porque, assim, o conhecimento, a parte técnica, quem vai buscar tecnologia, quem performa nessa área, quem é um pesquisador é o João, né? Então, com toda a base que ele tem, a minha área já é administrativa, então... Ele sabe que a empresa está indo bem, ele não tá Cada um no seu... Não tá me punindo. Legal. Né? Como a coisa tá caminhando, tá tudo certo. E tem a Silvana, que é irmã de vocês também. Também trabalha na empresa, né? Silvana, tá lá nos bastidores aqui, veio aqui na empresa também. É fundamental, porque ela é da área financeira, né? Então... tá bom. Você imagina, né? Ela que assina tudo. Exatamente. Então tá bom. Libera ou não libera, né? Muito legal. E pra mim é uma distração. Você sabe que pra mim, assim, quando eu não tenho o que fazer, eu fico injuriado. E eu gosto de desafios, né? Então, sempre quando vem um desafio novo, é bom porque a minha cabeça não para. Eu tô dormindo, eu tô pensando, vem uma demanda de um cliente, eu vou com aquilo na cabeça, pensando. À noite, às vezes... Pinto uma ideia, eu acordo, vou lá escrevo pra não esquecer. Aí, a dica, tá vendo, gente? É isso. Se você tá dormindo, de repente tem um sonho, acorda, pensando, já acorda, já anota. Porque depois você vai tentar lembrar, você não lembra como que você chegou naquela solução, né? Quando não, eu vou no Google e começo a pesquisar alguma coisa e vamos lá. E não tem horário, João? Não tem. E é bom porque quando você dorme e você acorda, geralmente você tem uma solução para aquilo que no dia anterior você não tinha. É verdade. Aí parece que clareia as ideias, aí no dia seguinte você já tem a solução para aquilo. Um exemplo de desafio que você perguntou é esse que ele acabou de falar, dessa mineradora, né, Anglo-América, que eles queriam uma solução que fosse via rádio, né, João? Sim. Que fosse a pessoa em ambiente de segurança. Aí ele falou... Vamos ver um software e tal, aplicativo e tal. Então, são desafios, né? Muito legal. E aí, quando o cliente chega, né? Porque vocês atendem grandes clientes, sim, né? Grandes empresas, sim, né? De nomes, assim, bem fortes no mercado. E aí, quando um cliente procura vocês com uma necessidade, dificilmente, eu falo, assim, por experiência até de entrevistar muitas empresas aqui, dificilmente o cliente sabe o que ele precisa. Né? Na verdade, ele tem uma necessidade. Sim. E aí ele acha que ele chega pra você e fala assim, olha, eu quero isso, dessa forma, não. Só que, como que faz pra vocês desenvolverem esses projetos tão específicos
que atenda a demanda do cliente, porque às vezes o cliente acha que precisa de X e na verdade ele precisa de Y, e vocês que chegam nessa conclusão porque vocês estão estudando o caso, e aí vocês que têm que apresentar para o cliente a solução. Como que vocês desenvolvem tudo isso? Qual é o time que vocês contam, né, de fornecedores, de engenheiros, empresas que estão envolvidas em todo esse processo? Então, na verdade, nós temos outros técnicos, né? A gente estuda junto as possibilidades. O João primeiro acorda pensando, anota. E aí nós temos também uma retaguarda na área de engenharia, onde a gente expõe essa questão, estudamos juntos e chegamos a um denominador comum, né? Recentemente surgiu também uma demanda que está sendo avaliada ainda pelo cliente, que é uma outra mineradora chamada Rio do Norte, que eles fizeram um desafio para a gente, que já é um desafio um pouco diferente. E já chegamos à conclusão, já passamos para eles. Agora depende deles. Aí eles têm que aprovar. Mas o que você perguntou, acontece muito isso. Às vezes a empresa, ela vem já com um formato pronto, mas que não daquilo que ela acha que ela precisa. Não é factível com a realidade. Aí é igual quando a gente vai no médico. Exatamente. Doutor, eu tô com uma dor aqui, eu acho que deve ser tal coisa. Né? Exatamente. Vamos começar pelo começo? Vamos fazer o hemograma completo e tal. Aí a gente vê aqui qual que é a sua necessidade. É o meu caso, por exemplo, né? Eu tô de boné porque eu sou careca, né? Então, eu quero chegar num médico, dermatologista, e falar, como que eu faço para colocar cabelo assim, de um dia para o outro? Aí ele vai falar, não... ele vai ter que adaptar e falar, não é bem assim, é mais ou menos. Tô brincando. Não, mas deu para entender essa necessidade, porque é o que geralmente acontece no nosso dia a dia. Eu trouxe pro lance da medicina, porque acaba sendo isso, né? É verdade. Então, dentro dessa área de desenvolvimento de produtos, tem um outro produto que a gente desenvolveu também, que não é novidade, existe produtos semelhantes no mercado, mas a gente acabou, com parceria, desenvolvendo outro produto que se chama o Skylight, que é um sinalizador de balizamento aéreo para você usar em torres. Então, torres até 50 metros, que é o de baixa intensidade, e o de média intensidade, que é para torres até 150 metros. Então, esse sinalizador, eu peguei assim um fornecedor que tem um sinalizador de qualidade e ele me fornece o Isso para o trânsito aéreo, né? Isso para balizamento aéreo, tá. Isso. Aí o que eu fiz? Trânsito aéreo. pessoa da área mesmo, né? Mas você está indo muito bem. As suas perguntas é bem pertinente. Mas é muito bem. É isso mesmo. Então o que nós fizemos? Tem que colocar um par e siga lá em cima também daqui a pouco, viu? Porque olha, o fluxo é alto. É verdade. A malha aérea é muito grande, gente. Vamos pensar nisso. Né? Então, o que nós fizemos? Como nós já vendemos sinalizador de balizamento aéreo de outros fornecedores, achávamos que dava para fazer um produto tão bom ou melhor que o que a gente já fornece. E aí eu procurei um fornecedor de um sinalizador de alta qualidade e introduzi a parte de energia solar nele. E aí nós criamos o Skylight. Então nós temos o Skylight 32, que é de 32 candelas, que é para atender demandas até 50 metros, e o 2000, que é de 2.000 candelas, para atender de 50 a 150 metros de altura. E é um produto excelente. Tanto é que assim, é um produto que a gente nem divulga muito. Vende sozinho. Na verdade, assim, quem comprou até hoje nunca tivemos uma reclamação. E eu tenho um lá instalado lá numa das salas, que um dia eu falei para ele assim, hoje vamos ver o alcance desse sinalizador. Eu acho que eu andei uns 12 quilômetros no sentido. Aí, só que
tinha um monte de luzes na cidade. Eu falei, pô, mas como é que eu vou enxergar esse sinalizador, né? Mas aí eu vi mais ou menos a direção, ele estava no escritório, eu falei, meu, pega uma caixinha e cobre ele para ver se é o que eu tô vendo. Aí ele cobriu, eu falei, é esse mesmo, tira, acendeu. Então, assim, ele tem um alcance fantástico, e o meu fornecedor, ele é o que fornece sinalizador para a família Schurman, que faz aquela volta de... Os navegadores de Santa Catarina, a família Schurman. A família Schurman, que faz a navegação, circunavegação, e usa os sinalizadores dele, porque tem uma qualidade muito boa. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? E esse fornecedor, ele não tem a parte solar. Ele já falou para mim, João, uma hora você me passa aqui, porque... talvez eu vou começar a vender o seu sinalizador, o meu sinalizador com o seu sistema. Que né? legal. São dois empreendedores, né, de sucesso aí que podem trabalhar juntos nesse aspecto, né? São muitos benefícios. E vocês atendem diversas áreas, na verdade, né? Assim, olha, sim, porque assim, como o nosso... Parte náutica também, queria entender essa parte. Então, porque o nosso produto, ele é um produto de sinalização, né? Então envolve, como nós já conversamos, aérea, viária. Então, assim, você tem vários tipos de produto. Então, você atende vários públicos diferentes, né? Às vezes, empresas de navegação, né? Porto Chibatão, que nós vendemos... Sim. Então, assim, aeroportos. Eu lembrei de um produto legal. Conta que eu gosto. Não, outro produto que a gente desenvolveu, e numa tacada só, nós vendemos acho que 20 para Gerdau, foram birutas com iluminação solar. Birutas. Direcionador de vento. Sabe aquele coador que tem aeroporto? Para pouso de aeronave. Sim, que legal. Então, aí nós fizemos uma que você falou biruta, eu falei, que nome estranho, calma. Você pensou que nós estávamos chamando de biruta. Não. Eu sou um pouquinho, mas... Não, brincadeira. Na verdade, é que vulgarmente é conhecido como biruta. Mas o nome é direcionador de vento. Isso. Ah, tá. Então, numa tacada só, nós vendemos, acho que foram 20 ou 21 para Gerdau. Eu não sei onde que eles iriam usar aquilo. Eu acho até que é para talvez sinalizar alguma coisa dentro da área de mineração também. E esses dias também, essa semana mesmo já fizemos uma outra também para um outro cliente. Com energia, com o sistema fotovoltaico. Porque assim, a biruta, qual que é assim, a finalidade dela não é uma única. A princípio, quando você vê ali em aeroporto e tal, você fala, é para direcionar, né, as aeronaves que estão pousando. Mas ela é muito usada para as indústrias em caso de haver incêndio. Por quê? Tá. Porque quando o bombeiro chega lá, ele precisa saber para onde está o vento. Para onde está o vento. Para combater da forma correta. E não só fogo, incêndio, também indústria química. Você imagina que uma grande indústria química, ela tá ocorrendo um vazamento de um produto químico. Amônia, geralmente amônia. Por exemplo. Um frigorífico tá vazando amônia. Então, o bombeiro, quando ele chega, ele olha para a biruta, para o direcionador de vento, para saber para qual lado que está indo esse gás tóxico, para eles poderem socorrer aquela comunidade que está sofrendo com isso. E onde entra o nosso produto que é diferencial, que é com iluminação através do sistema fotovoltaico. Porque se está havendo um incêndio, acaba a energia, como que vai funcionar a biruta? Ela vai continuar funcionando, você vai estar enxergando ela, porque vai estar as luzes iluminando ela. E a outra aplicação dela... Ele colocou ali, ó. Outra aplicação dela... Que legal, outra aplicação da biruta solar é muito também para aeródromos em fazendas. Porque normalmente, onde tem o aeródromo, não tem iluminação, né? Então ali, se tiver um pouso noturno, pelo menos o cara já tem uma orientação, né? Normalmente eles fazem a sinalização uma da sinalização da pista. pista. Mas não é suficiente, dependendo da situação, uma tempestade e tudo, né? E às vezes a biruta não é iluminada. Então, nesse caso, ele pode ter uma biruta iluminada para o sistema solar, né? Então, é aquilo que a gente falou no início. Eu peguei aquela parte
da energia solar, aplicando nos produtos que a gente até então já comercializava, ou outros que a gente passou a desenvolver. Né? E tenho certeza que vocês vão voltar aqui com outros produtos já desenvolvidos, com outras tecnologias, outras parcerias já fechadas. Com certeza. Não é? Sim. Espalhados aí no Brasil todo e no mundo, porque vocês vão exportar também, né? Com certeza. Não tenho dúvidas. E falando Sem de planos dúvida. futuros, o que vocês almejam para os próximos anos? O que vocês, assim, consideram os próximos passos, assim, fundamentais para a empresa de vocês? Olha, a gente, nós somos muito otimistas. Né? Então, assim, o momento presente para nós já é, assim, de muito trabalho, de muitos desafios. E eu acho que o que vai nos levando para frente, vai nos fazendo caminhar, são essas demandas, né? Porque na medida que você vai tendo demanda, você não está parado. Você está precisando se reinventar, você está precisando se atualizar. Então, assim, a gente enxerga isso, não parar, tá em constante movimento. Né? É isso, né, basicamente. Né? Eu acho que a maré vai nos levando, né? Eu acho que o nosso futuro depende grande parte dos nossos clientes, porque assim, a ideia é essa, é sempre estar desenvolvendo algo que atenda o cliente determinado e que se torne depois um produto de linha, né? Então isso uma coisa que é legal. Uma coisa que deu assim para perceber é que vocês gostam do que vocês fazem, assim, vocês são realmente movidos. Dá muito prazer. Dá para perceber assim pela maneira como vocês falam, o orgulho que vocês têm de toda essa trajetória que vocês construíram. E sabe que tem uma coisa que é o propósito. No fundo, o propósito é você levar segurança. Né? Porque, é o que o ser humano busca, em primeiro lugar é segurança. Então, assim, nós temos os objetivos, temos nossas metas, mas temos um propósito. E o propósito principal é a questão da segurança. Então, tudo que a gente puder criar que vai levar segurança para as pessoas, porque no final é o ser humano que está ali, que está sendo beneficiário na indústria, na empresa, no trânsito. Qual que é a ideia? É a segurança. Então, o nosso propósito é esse. Isso dá até um corte, hein, gente? Sinceramente, fantástico. Agora, já que a gente está falando de propósito e tudo mais, e dos grandes clientes que vocês atendem, né, dos grandes nomes que vocês auxiliam nesses projetos, desenvolvendo e resolvendo, né, trazendo soluções para todos esses clientes, como que funciona a parte comercial da empresa, assim? Em que sentido? Tem muitas empresas que às vezes não precisam nem ter um comercial muito forte. Porque os próprios clientes acabam sendo seus próprios vendedores, né? Sim. De indicação e tudo mais. Como vocês comentaram que os clientes sempre ficam muito satisfeitos, né? Em relação ao trabalho que vocês desenvolvem, toda a entrega que vocês dão. Como que funciona esse atendimento, esse pós-atendimento? Foi lá, desenvolveu o projeto, instalou, e aí? Como que o cliente conta com a Damata Solar nesse aspecto no pós? Porque eu acredito que é o pós-venda que fideliza de fato ali o cliente. Perfeito. Porque podem acontecer as intercorrências da instalação, que não estava previsto, né? Enfim, tudo pode acontecer, né? E aí, como que vocês atuam nessa parte do pós-venda? Então, na verdade, é assim. Primeiro que esse produto nosso, ele é altamente confiável. Os poucos probleminhas que deram, nós fomos muito imediatistas para poder solucionar e ajudar o cliente. Rápidos para resolver. Rápido. Eu trabalhei praticamente a vida inteira em empresas multinacionais na área de assistência técnica, onde o tempo-resposta era fatal, tinha que ser muito rápido. Porque ali está a satisfação do cliente. Não, e não pode parar a produção, né? Não. Então, assim, não tem essa, né? Exatamente. Por exemplo, um fato que aconteceu ontem. Nós fornecemos semáforo solar para uma empresa que presta serviço para a Prefeitura de São Paulo. E aí ontem, um engenheiro, um técnico ligou e falou, olha, estamos com um probleminha em um equipamento de vocês. Traz aqui. O cara levou, o motorista esperou, na hora já voltou, porque era uma coisa tão simples, foi resolvido na hora. Já teve um problema no Rio, mandamos o técnico imediatamente. Então, assim,
Dificilmente dá problema, porque são sistemas muito confiáveis. Seguros, né? Porque só para você ter ideia, uma placa solar, a garantia dela, assim, não é a garantia, mas assim, a durabilidade é estimada em 20 anos. Uma bateria em 5 anos. Os LEDs dos semáforos, 100 mil horas. Então, são produtos muito confiáveis, dificilmente dá problema. Se der um problema numa eletrônica, numa placa, o cliente manda e a gente já manda outra para ele, entendeu? Não, mas é interessante isso, porque eu acho que é esse respaldo que o cliente gosta de ter a certeza de que vai ter, caso ocorra alguma coisa, né? Porque na hora da venda, né, existe uma necessidade do cliente em ter aquele produto e da empresa em vender aquele produto, né? Mas na hora que acontece talvez alguma intercorrência, é importante o cliente, porque eu tenho certeza que muitos clientes estão nos acompanhando agora e que talvez estejam interessados aí nos produtos de vocês. Enquanto a gente está aqui batendo esse papo, tá aparecendo aqui ao longo do podcast os contatos da empresa, o site, telefone, as redes sociais, tudo certinho para vocês terem esse retorno também. Enfim, agora uma coisa que eu acho interessante, já que vocês trabalham em família e você, Gil, comentou do propósito, né, que vocês carregam aí, que é levar segurança acima de tudo, né? Dentro disso, o que vocês consideram assim como os valores e os princípios da Mata Solar? O que move vocês e o que faz vocês acordarem assim todos os dias? Faça chuva, faça sol, independentemente da crise econômica ou política que o país enfrente, qualquer situação, porque empreender no Brasil a gente sabe que não é fácil, é desafiador. Sim. O que move vocês? Quais são os valores e os princípios assim, de vocês? Olha, os valores os valores de ética mesmo, né? Os valores do comprometimento com a verdade nas relações comerciais, né? Com os valores que envolvem o que hoje, né, a sigla ESG, né? Sim. Então nós estamos conectados com tudo isso, né? Mas assim, na questão micro, né? Porque em relação às empresas, você dá esse feedback, você mostra o seu DNA, né? Através do seu comportamento. Agora, na questão micro, nós, na empresa e os nossos parceiros, a gente procura valorizar demais, né? Tanto a transportadora que transporta o nosso produto, aquele caminhoneiro que chega para coletar um material, para levar, ele é sempre muito bem-vindo na nossa empresa. Os nossos funcionários, todos os nossos parceiros, a gente valoriza demais, porque eles são o ingrediente. A engrenagem. São eles que fazem a empresa dar tão certo e funcionar com uma sinergia, porque tem que haver sinergia. Com certeza. E assim, muitas pessoas falam, poxa, mas em família não é difícil. No nosso caso, eu digo que realmente não é. Pelo contrário, há uma sinergia muito legal, que a gente tem funcionários que são parentes, mas também temos os outros funcionários. E tudo é uma sinergia legal, porque... Tudo funciona muito bem. Porque assim, é o básico, é a questão do respeito, de valorizar e muita independência. E cada um tem a sua autonomia. Isso é fundamental. Porque quando cada um sabe o que faz... Não tem confia naquilo, né? E confia. E muitas vezes, num segmento X que você não domina, tem um funcionário seu que domina muito bem aquele segmento. E muitas vezes, ele te traz informações da qual você estava desatualizado. Mas tem uma coisa aí que eu acho que é interessante, que uma empresa que atua da forma como vocês, né, que tem ali família envolvida, parentes envolvidos e outros colaboradores que acabam se tornando família, né, sim, também, mas não são, né, assim, não tem esse grau de parentesco. Uma coisa que eu acho fundamental para fazer dar certo e para fazer a empresa prosperar é uma coisinha chamada humildade. Sem dúvida. Porque se você não for humilde, né? Se as pessoas trabalhando ali no dia a dia não tiverem essa humildade de reconhecer que, poxa, o fulano trouxe uma demanda aqui pra mim e ele trouxe um conhecimento no qual eu não tenho ciência ou não tinha. Reconhecer que você não é bom naquilo e que outra pessoa né? Isso é importante. Isso é muito fundamental. E não é só empresas que trabalham em família, todas as empresas. Todos os empreendedores. Ninguém é o dono da razão, ninguém é o dono da verdade, né? A gente aprende todos os dias um pouquinho. Isso, principalmente num mundo como o nosso, né? Que é muito dinâmico. Envolve tecnologia.
Tecnologia. Dormiu, acordou, tem coisa nova no ar, entendeu? Então não dá pra gente achar que nós somos os donos de todo o conhecimento e que... Né? Senão a gente fica pra trás, em todos os aspectos. Ninguém é dono da verdade. Senão a empresa fica pra trás, não cresce e nós, como seres humanos, também a gente não evolui. Exatamente. Não é? Eu acho que o objetivo aqui é essa troca. Né? Porque sem isso, eu acho que o negócio não prospera. Não prospera. Por incrível que pareça. Desculpa, pode falar. Não. É uma filosofia de empresas multinacionais que eu já trabalhei durante a vida, que é assim, você tem que estar apto às mudanças. Ou seja, se tem uma coisa que você tem que estar aberto é a mudanças. Porque a empresa onde a pessoa tem uma cabeça fechada e resiste à tecnologia e às mudanças, a empresa não evolui. Então você tem que estar aberto às mudanças. Então isso é importante. E por incrível que pareça, já faz 1h15 que nós estamos aqui. Não falei que... Nossa! Pois é, o negócio flui, não flui? Nossa, é uma bênção. Eu sou suspeita pra falar, eu adoro. Por mim, eu fico aqui umas 3 horas conversando. Mas, já que a gente tá falando de mudança, antes da gente encerrar mesmo assim o podcast, eu quero saber de vocês que trabalham com essa parte tecnológica, ainda mais dentro da sustentabilidade, que é uma coisa muito importante. Como que vocês encaram essa mudança geracional que nós estamos passando agora? Porque se tem uma coisa que muitas empresas estão sofrendo é com a falta de mão de obra qualificada. Sim. Né? E essa geração que está vindo agora, totalmente dentro da tecnologia, tá um pouco difícil de você introduzir os jovens a colocar a mão na massa, colocar o negócio para funcionar. Como que vocês lidam com essa situação dentro da empresa e dentro com os colaboradores? Isso que você está falando é muito interessante, porque antigamente, no passado, o funcionário tinha que se adaptar à empresa. Hoje inverteu isso. Sim. Né? Hoje, seja uma pequena, uma média, uma grande empresa, uma multinacional, se ela não entender essa mudança geracional, que é o que você está falando... E a empresa se adaptar também aos colaboradores, né? E aí as empresas se adaptar a esses novos colaboradores, que não é só o jovem, é também aquela pessoa da terceira idade que tem um pouco de dificuldade ainda que resiste. Mas e que muitos também estão muito bem conectados também, né? Então é tudo isso. É tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo, exatamente. Então mesmo a empresa tem que se adaptar ao jovem. E também tem que se adaptar, às vezes, a uma pessoa da terceira idade que também está muito conectado. E ele não quer mais trabalhar como ele trabalhou a vida inteira. Como vamos supor, ele é um aposentado hoje. Mas ele continua trabalhando. Está na ativa. E ele trabalhou 50 anos numa empresa em que tudo era engessado. Só que ele não quer mais isso. E se ele é um bom profissional, a empresa vai se adaptar a ele também. Falar, ele não quer mais aquele tipo de trabalho. Vamos mudar aqui. Vamos mudar aqui porque ele é um profissional que nos interessa. Vamos mudar um pouco. Então, eu acho que é essa a resposta que eu tenho pra você. Muito legal. Até porque não tem como a gente não falar, né? Dessa mudança do mercado de trabalho e tudo mais, né? É uma curiosidade. Eu acho interessante saber de vocês, como que vocês encaram isso. Até porque a tecnologia, ela não para de crescer, não avança cada dia mais, né? Então, lá na empresa, por exemplo, nós temos pessoas mais jovens que têm também esse conhecimento mais atual do dia a dia, e tem eu, por exemplo, os mais antigos. Então, eu acho que isso para a empresa é saudável. Por quê? Porque o jovem, ele vem com toda aquele conhecimento das tecnologias, aquela bagagem, né? Mas muitas vezes ele não tem uma experiência de vida, não passou por grandes empresas, então maturidade, falta de maturidade da idade em si, né? Então eu acho que o misto disso... Acaba equilibrando, né? Equilibra e é bom para todos, porque o mais antigo ele vai aprender com o jovem e o jovem vai aprender com o antigo. Então eu acho que a somatória disso é muito importante hoje para as empresas. Mas eu acho que para isso precisa ter muito essa base que vocês têm, né? De trazer o colaborador para perto, de
se colocar no lugar, de ter essa empatia, né? De ter essa escuta ativa, porque hoje em dia é fundamental, né? Hoje em dia as pessoas, elas não querem mais, porque antigamente tinha muito disso, né? Tem até aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E hoje em dia isso não funciona muito mais, porque as pessoas, elas estão um pouco mais assim, sabe? Querendo colocar a sua identidade em jogo mesmo, sabe? Querendo colocar o seu, independentemente se é empreendedor ou se é colaborador, né? Se trabalha para alguém, quer colocar a sua digital ali, né? Quer deixar o seu legado, independentemente do que a pessoa faça e de que área que ela atue. E é muito importante que os empreendedores desenvolvam isso, né? Essa competência de lidar com pessoas de uma maneira muito bacana, de identificar, né, Gil? Que esse colaborador, ele já fez o que ele tinha que fazer nessa área, mas ele pode ser reaproveitado nessa outra demanda aqui, que ele pode se desenvolver em outras partes, porque às vezes a pessoa, ela vai ficando até meio depressiva, né, de fazer aquilo durante muitos anos e sempre a mesma coisa, sendo que às vezes uma visão mais ampla que o empreendedor tenha, né, nesse desenvolvimento de pessoas, permite que essa pessoa cresça, se desenvolva, e aí uma pessoa feliz, um colaborador feliz, uma empresa prospera e todo mundo se... Uma sinergia, né? Exatamente. Acaba tendo essa sinergia que vocês comentaram que vocês têm. Queridos, estamos chegando aqui no final. Agora é o momento de vocês deixarem aí o recado de vocês, né? De forma individual, obviamente. A gente vai falar primeiro com o João. Muito obrigada, né? Foi um bate-papo, assim, tem sido, né? Um bate-papo maravilhoso. Eu adorei conhecer um pouco mais aí de vocês. Mas agora, João, abra o seu coraçãozinho. É momento de você deixar o seu recado para os empreendedores que almejam, às vezes, seguir na mesma área que vocês, nessa parte de sustentabilidade, ou até uma experiência sua mesmo como empreendedor. Quais são as suas dicas que você gostaria de deixar? Aproveita o momento para deixar um recado para a família, para os colaboradores também. Um beijo para todo mundo. A câmera é sua. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a participação aqui no podcast. E eu acho que, assim, o meu recado para os futuros, os empreendedores, é que acreditem sempre em si, nos seus projetos, e que trabalhe pelo sonho e não pelo dinheiro. A partir do momento que você sonha e faz aquilo que você gosta, o restante vem naturalmente. É isso. Quer aproveitar e deixar um recado para os colaboradores, para a família? Tipo, oi, tô aqui. Aproveita. Bom, aproveite e agradeço a todos os colaboradores que trabalham com a gente, o pessoal competente, dedicado. E um abraço a todos. Quando eu falo assim, deixar um recado pra família, a família tá aqui, né? É isso aí. Não é? A família tá aqui do lado, gente. O Gil tá aqui, a sobrinha, a Silvana que tá lá também, ouvindo a gente. Enfim, agora, Gil, é o seu momento também, tá? De você deixar o seu recado aí como empreendedor. E também fique à vontade. Eu poderia resumir, eu faço do João as minhas palavras, ficava mais fácil. Olha, eu acho assim, tem que haver propósito em tudo, né? Você tem um objetivo, você tem aquele foco, mas tem que haver um propósito. Se você tiver um propósito, eu acho que você chega lá, né? Acredita no seu sonho, acredita na sua ideia, como nós conversamos o tempo todo, né? A questão... que permeia o ser humano, que são aqueles princípios que a gente entende como fundamental para o relacionamento, que isso vale para a família, a empresa e tudo. E é isso, basicamente é isso. Maravilhosos! Gente, eu amei o bate-papo. Muito obrigada por essa oportunidade. O primeiro podcast de vocês, né? Sim, espero que seja o primeiro de muitos. Agradecemos demais a recepção de vocês aqui, que é bom deixar registrado. Muito obrigada. Conseguimos relaxar. Simpática. Que bom! Nos relaxou. Que bom, vocês não ficaram nervosos? Não. Só no início. Só no início, naqueles 5 primeiros fica minutos. Legal, depois fica bom. O negócio flui, né? Fica um bate-papo legal. Parece que eu tô na sala de casa. Que bom! Esse é o objetivo, é fazer com que vocês se sintam em casa. Alcançou. Yes, Lucas! Melhor feedback! Uou! Tá vendo? Muito bom, que bom. Fico muito feliz. Legal. Esse é o objetivo, que vocês realmente tenham passado o recado da empresa de uma maneira bem leve, né? E com muito propósito, como deu para perceber. Então... Desejamos sucesso a vocês também. Muito obrigada. Foi muito bom.
Muito obrigada. Sucesso para vocês, muita prosperidade. Que Deus continue abençoando aí os caminhos de todos vocês, né? De todos os colaboradores, de toda a família. Enfim, e as portas aqui da Global estão mais do que abertas para vocês voltarem com novos projetos e novidades pra gente. Tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece mais uma vez. E você que está nos acompanhando, obrigada até aqui. Se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações também. A gente se encontra no próximo episódio, às 8 da noite, com mais uma história inspiradora para você também. Então eu te espero, hein? Até mais. Tchau.